tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao primeiro encontro do LACSON de 2022, com a participação do professor José Carlos. O tema de hoje é sobre desenvolvimento regional e territorial na tríplice fronteira Brasil, Uruguai e Argentina, a experiência da Unipam. O professor José Carlos, então, é o nosso convidado. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional pela Unisc e atualmente é professor e diretor da Unipam no campus Itaqui. Professor, desde já então eu te agradeço por aceitar o nosso convite e passo a palavra para o senhor. Obrigado, Nitiele. Boa tarde a todos e todas. Esquecesse de dizer, né, Nitiele, que foi teu professor. Verdade, meu professor, desculpa. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas enfim, né? Bom, pessoal, eu preparei, né, uma fala, né, deve levar aí em torno de uma meia hora, fazer um pouco da nossa trajetória, né, dentro da proposta feita, né, para que depois a gente possa debater, dialogar a respeito do assunto, enfim, de acordo com aquilo que vocês quiserem, enfim. Eu só vou pedir a compreensão de vocês que, como eu fiquei de dono da sala, eu vou precisar dar acesso para quem chegar atrasado, né? Então, vai sempre ficar entrecortado na medida em que começa a aparecer os pedidos de acesso. Tá? Então, pedir essa desculpa de antecipado a vocês com relação a isso. Vamos de imediato, né? Então, a fala, a apresentação, enfim, para que a gente possa... Vocês enxergam o que eu estou apresentando? Dá para ver? Nitiele, por favor. Professor, o senhor está compartilhando sua tela, né? Só que daí a gente consegue ver também tipo, as imagens aqui, todo mundo. Então, consegue colocar em modo apresentar? Sim, então eu vou ter que mexer na apresentação aqui. Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ó, enquanto isso, o pessoal está chegando. Fechei o arquivo. Ó. Faltou agora habilidade no manuseio. Onde é que eu mexo aqui? Configurar a apresentação. E agora? Agora sim. Está enxergando inteiro ou só... Não está a tela preenchida, mas dá para ver. Tá. Eu posso tentar aumentar aqui para melhorar um pouco mais aí. Aí, ficou bom. Tá bem. Então, esse foi o convite, né, para falar sobre desenvolvimento regional e territorial na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Uruguai, ou Brasil, Uruguai e Argentina, né, como está escrito ali, a experiência da Unipam. Né? Então, fazer para vocês uma apresentação do que a gente tem tentado trabalhar nessa perspectiva, né? A partir de dois projetos em específico que temos tentado implementar e viabilizar nessa relação. Essa tríplice fronteira é a tríplice fronteira mais ao sul do continente americano, né? Então, tem essa questão também simbólica nesse sentido. O objetivo da fala, então, é fazer uma breve reflexão em torno da atuação da Unipampa e, sobretudo, na perspectiva do campus Itaqui diante do desenvolvimento regional territorial numa área fronteiriça, né? Uma pequena reflexão a respeito disso, né? Eu organizei a fala, então, uma parte teórico-conceitual, só para
eu pedi desculpa, o que aconteceu aqui. Alguém entrou aqui, eu saí, agora, o que vocês estão enxergando? O que aconteceu enquanto eu dei o Continua a acesso? apresentação. Tá, e quando eu dei o acesso ali... Não interferiu em nada. Tá, só para... Porque essa é uma coisa que eu não sei o que acontece, né? Mas, enfim. Então, trazer dois conceitinhos básicos, né, a respeito disso, da questão relacionada ao desenvolvimento, né, de maneira geral, um contexto histórico que envolve a Unipampa e aí o que a gente tem trabalhado a respeito, né, como o relato das duas experiências, né, ou a intenção de falar a respeito das duas experiências. Então, primeiro uma questão conceitual, daí eu trouxe o conceito de desenvolvimento. Esse conceito é o que eu usei na minha tese de doutorado, né, a partir, como eu tenho de formação economista, então eu parto do viés econômico, né. Economia, embora ela não seja o suficiente para explicar toda a questão relacionada ao desenvolvimento, ela é central nesse aspecto, né? Porque uma pela questão da origem do conceito e outra por conta da questão da geração de riqueza ou de renda para que isso se viabilize. Então, eu parto do Celso Furtado, um conceito de 1975, né? Para quem é da área econômica, o Celso Furtado dá para ser considerado, se não o maior, um dos maiores economistas do Brasil, e tem uma contribuição importante nesse sentido, a partir, sobretudo, da experiência no Nordeste, né? Então, o conceito, a elevação do nível material de vida na forma como determinada sociedade o define. Tá? Então, na perspectiva de que aquela sociedade que nós estamos trabalhando, estamos inseridos, entende, né? Qual é o seu entendimento a respeito disso. Partindo, claro, de uma escala de valores que reflete o equilíbrio de forças que prevalece nessa sociedade. Equilíbrio de forças é uma expressão-chave nesse sentido, né? Porque a gente está trabalhando na essência do conflito de interesses, né, minha gente? Então, isso é uma questão importante para que a gente possa entender, né? Ele complementa isso falando das mudanças positivas, desde que haja elementos de deliberação social ou de planejamento, uma vez que são determinados por variáveis de caráter tecnológico, de caráter econômico e caráter social. Ou seja, fica bem claro que esse conceito não é um conceito liberal, que ele pressupõe a atuação do Estado dentro desse contexto, certo? Não tem como a gente pensar desenvolvimento como sendo alguma coisa que naturalmente vai acontecer. Precisa que haja intervenção da sociedade e do Estado por consequência. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. O segundo conceito que eu trago, daí já uma perspectiva mais liberal, que é do Amartya Sen, é um conceito um pouco mais recente, né, que passa pela expansão das liberdades humanas. E aí, nesse caso, precisamos entender liberdade, né, que diz respeito às questões sociais, ou seja, nós estamos falando de ter acesso aos direitos. Isso é ser livre, é ter acesso aos direitos. Ter liberdade não significa fazer o que você quer, e sim ter acesso aos direitos. A educação, saúde, direitos civis, né, direitos civis, e, sobretudo, participar e escolher. Então, essa é a perspectiva de desenvolvimento que a gente vai utilizando, né, vai trabalhando nesse aspecto. O Sen daí coloca, né, que, nesse caso, é necessário que se remova as fontes de privação de liberdade, a saber, a pobreza, a tirania, carência de oportunidades, tanto econômicas quanto sociais, a destituição, né, sistemática da sociedade, né, e negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de estados repressivos. Tá? O autoritarismo do Estado não deve fazer parte, né, da nossa perspectiva de desenvolvimento. Para isso, então, a gente vai chegar na questão do chamado desenvolvimento regional. Eu trago um conceito do professor Becker, de Nizar Becker, né, que foi o professor lá no programa onde eu estudei, né, e que ele coloca aqui o seguinte, que estratégias bem-sucedidas de desenvolvimento estão normalmente associadas a vigorosas estratégias reestruturantes, formuladas e executadas por sujeitos coletivos regionais. Precisamos levar isso em consideração.
E ainda, né, complemento com a Arraes dizendo que, chamando a atenção, na verdade, né, para a questão dos chamados conflitos de interesse. Ou seja, nós estamos falando de romper com as estruturas, né? Nós precisamos superar as barreiras que são colocadas. Então, brevemente trazer esse conceito para vocês, porque é nesse aspecto que a gente entende que a Unipampa, enquanto uma universidade nova, nós estamos fazendo 15 anos, né, de criação, e inserida numa região com bastante desigualdade, que esse é o papel que nos cabe, né, tentar transformar a nossa realidade desta maneira. Tá? Um contexto histórico do território, né, então falar um pouco do nosso território de abrangência, que ele é fronteiriço, né, além de estar dentro de todo um contexto, né, a questão relacionada ao Plano Nacional de Educação, que é o que vai, de alguma forma, fundamentar a criação, né, desta universidade, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional do início do século, e as chamadas políticas implícitas que culminam com a criação da Unipam. Né? Então, assim, de maneira genérica, né, é importante colocar sobre o território. Tá? Nós estamos no Pampa Gaúcho, metade sul do Rio Grande do Sul, que é uma região que, de forma inicial, ela é ocupada a partir, né, o gaúcho gosta de dizer que essa terra foi conquistada a pata de cavalo, né? É uma região de conflito belicoso muito grande, né? Eu coloquei aí duas grandes guerras que a nossa região vivenciou, né? A Guerra da Cisplatina e a Guerra Guaranítica, né? Que envolvem a ocupação do território, ora por Espanha, ora por Portugal, e que isso tudo, independente dos chamados tratados que eram assinados pelos dois países geradores, né, da ocupação do território, para nós, nativos da região, isso significou conflito armado, né, e de forma muito desigual ainda em alguns momentos, mas, enfim, é uma região que foi trabalhada e ocupada desta maneira, né? Então, o povo que ocupa essa região, ele é belicoso de maneira implícita, né, por conta justamente das suas origens, né? O resultado disso foi que temos grandes extensões de terras em posse de muito poucos. E isso, aliado ao modo de produção que tem sido utilizado, acirra bastante a concentração da propriedade e, consequentemente, da renda nesta região, o que acirra a condição de região desigual. Mostrar para vocês um indicador, né, o IDESE, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social calculado para o estado do Rio Grande do Sul. Isso é um cálculo feito no Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado, né? E aqui nós temos, então, as regiões, são 28 regiões, para nós a gente chama de CORETs, né, as nossas regiões, e para elas é calculado esse índice. Ele é composto de uma média para a educação, para a renda e para a saúde. Cada região tem um indicador para isso, existe uma série de indicadores que vão compor o índice, né, que são basicamente relacionados à educação, à renda e à saúde, e aqui eu fiz um ranking. Tá? Então, nós estamos falando desculpa, eu avancei errado, desta região aqui, Não vai dar, ficou mal colocada a minha figura. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, Sul, Fronteira Oeste, Jacuí Centro, tá? E essa região aqui, ó, Campanha, Sul, Fronteira, Jacuí Centro, são a região que envolve a atuação da Unipampa, tá? Então, nós estamos falando das regiões colocadas em 22º, 24º, 25º e 26º lugar, num ranking de 1 a 28, para esses indicadores, tá? E aqui no mapinha fica evidenciado, nós estamos falando dessa região aqui onde está passando o mouse, tá? Observem que cada município aqui são os maiores do estado, comparado, por exemplo, com a região norte do estado, que é uma concentração muito grande de municípios, e a região nordeste do estado também, com muita concentração de municípios, que é o que explica
esse território muito desigual, por conta da concentração de renda e da propriedade, o que gera um modo de produção bastante concentrador desta riqueza gerada aqui. Então, esse é um dos, digamos assim, problemas enfrentados pela região como consequência da ocupação desse território. Então, essa é a importância, né, de mostrar para vocês o mapinha com a configuração dos municípios que a gente observa grandes extensões territoriais. O próximo mapa que eu vou mostrar para vocês é só para demonstrar que nós temos aqui a questão da faixa de fronteira, né, que vocês já devem ter visto falar e estão inseridos, né, nessa perspectiva também, e a chamada metade sul do Rio Grande do Sul, que é essa linha que atravessa o estado aqui, né, de forma transversal, que a gente tem uma trajetória, né, histórica de divisão entre o sul não desenvolvido, o sul desigual, o sul atrasado, seja qual for o nome que seja usado, e o norte do estado desenvolvido. E mais recentemente houve, inclusive, uma divisão no norte entre nordeste mais desenvolvido e o noroeste menos desenvolvido. Esse conceito de desenvolvimento, além de estar associado àquilo que eu já mencionei para vocês, com base que eu estou conceituando o desenvolvimento, tem a ver também com a dinâmica econômica, tendo sido objeto de olhar por parte do antigo Ministério da Integração Nacional, o programa das mesorregiões, que culmina, entre outras coisas, com a criação das universidades no interior do país, dos quais a Unipampa é uma delas, né? O que justifica a criação da Unipampa? O Plano Nacional de Educação de 2001, que tem como meta fundamental duas metas que nos interessam aqui, né? Prover até o final da década a oferta de educação superior para pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, e estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta existente entre as diferentes regiões do país. Traduzindo, oferecer o ensino de nível superior para as regiões não litorâneas, né, para o interior do país, onde estamos inseridos, né? De forma articulada, também podemos pensar na PNDR, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem origem na criação do Ministério ainda em 99, do Ministério da Integração Nacional, de maneira inicial pelo programa chamado Promeso. Eram identificadas 13 regiões deprimidas no país como um todo, né? Dos quais a metade sul era uma delas. A grande fronteira do Mercosul, né, que é onde vocês estão também, era outra delas, né? Que pegava o noroeste gaúcho, o sudoeste paranaense e o oeste catarinense, que gerou também um olhar diferenciado em relação a essa região. A PNDR, então, era a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que teve um decreto presidencial em 2007, que tinha como foco o combate, vamos dizer assim, né, a tentar enfrentar a desigualdade regional e a pobreza territorial. Então, essa é a essência, né, que termina daquilo que ficou conhecido como política implícita da PNDR, a criação das universidades e dos IFES, né, dos institutos federais, ao interior do país, e no caso da Unipampa, nós estamos falando da Lei 11.640, de 11 de janeiro de 2008, e o artigo 2º dela. Unipampa terá por objetivos ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicamp na mesorregião da metade sul do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo da Unipampa, segundo a sua lei de criação, que né, tem sido traduzido como a possibilidade ou a perspectiva de transformação da nossa região, né, a partir da qualificação da formação de recursos humanos. Um mapinha de como está a Unipampa dentro do território, né? Então, nós temos aqui, isso é metade sul, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, fronteira com a Argentina, né, beirando o Rio Uruguai.
fronteira com o Uruguai, aí não são necessariamente fronteiras úmidas, né? Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé e Jaguarão. E de forma mais interior, Alegrete, São Gabriel e Caçapava do Sul. Então são esses os 10 campi, né, da Unipampa. E aí eu chamo a atenção para vocês aqui no quadradinho, né, que nós estamos falando de fronteira com a Argentina e fronteira com o Uruguai. Então é uma região trifronteiriça, né? Aqui no mapa, nesse outro mapa, né, fica evidente aqui o rio Uruguai, né, que corre aqui e vai desembocar, né, lá em Buenos Aires, que é o vira Rio da Prata, né? E aqui nós temos na divisa com o Uruguai, na parte final da divisa, né, dos limites fronteiriços, o rio Quaraí. Tá? Então nós temos esse cantinho aqui, né, do estado do Rio Grande do Sul, é uma região entre rios, né, o Rio Uruguai e Rio Quaraí, que faz o entorno, né, dessa localização aqui, que é chamado Barra do Quaraí, né, o município fica no meio do território de 2 rios. E isso tudo é o território de abrangência da Unipampa. Uma universidade multicamp, com 10 campos espalhados, né, por praticamente metade do território do estado, é o que nos caracteriza. Dessa forma, temos coisas boas com isso e também temos dificuldades, mas essa é a nossa forma de inserção no território. Essa fala mais de contextualização, de apresentação, então, remete a 2 projetos. Um é o projeto da pós-graduação em desenvolvimento regional e territorial, que tem por objetivo no seu projeto pedagógico, né, a formação de agentes capazes de contribuir na análise do contexto regional. Serão capazes de propor e executar políticas, programas e projetos que busquem o desenvolvimento econômico, social e institucional, considerando a necessidade de preservação dos recursos naturais, com vistas à sustentabilidade socioambiental. Essa é a pós-graduação, que é um curso que a gente ofereceu. A primeira turma está em fase de conclusão e a nossa intenção é renovar essa oferta, né, fazer uma segunda turma. É uma pós-graduação lato sensu. Nós, no campus Itaqui, não temos estrito sensu ainda. E, quem sabe, essa possa ser também uma forma de nos viabilizar a questão relacionada ao estrito sensu. E o segundo projeto é o projeto do Corredor Cultural, que tem como mote principal a articulação no âmbito da Tríplice Fronteira, ações que possibilitem e consolidem o papel da universidade diante da proposta de transformação das realidades do território, que, no caso, é um território trifronteiriço. Tá? Eu vou encerrar minha apresentação porque ela era muito mais para roteiro, né, de fala, do que trazer alguma coisa para vocês que seja necessariamente novidade, enfim, né? Mas a ideia era trazer isso. Daí falar para vocês da pós-graduação, da experiência, né, da pós-graduação em desenvolvimento regional e territorial e também do projeto do Corredor Cultural. A ideia da pós era, e continua sendo, né, trabalhar com os nossos egressos, sobretudo, que uma compreensão diferenciada para além da graduação no que eles podem contribuir, no que eles podem intervir na região, fazendo uma abordagem conceitual sobre 2 conceitos fundamentais que são muito próximos entre si, mas ao mesmo tempo são diferentes, que é o caso do desenvolvimento regional e do desenvolvimento territorial. Noções de região e de território, embora possam parecer as mesmas, são distintas entre si, e a gente procurou trabalhar isso de forma conceitual entre os estudantes. E aí, nossos cursos de graduação são agronomia, ciência e tecnologia de alimentos, engenharia cartográfica de agrimensura, tem um bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, que é a Nitiele egressa desse bacharelado, né? Tem também nutrição e matemática licenciatura. Quem veio nos procurar para cursar o curso? O pessoal da Engenharia Cartográfica de Agrimensura e o pessoal da Agronomia e do Bacharelado. Esses 3 cursos foram os clientes, né?
os principais alunos que nos procuraram para fazer o curso e poderem fazer as suas intervenções. Então, o pessoal da agronomia, evidentemente, que foca na questão relacionada à produção, e aí a produção de forma alternativa, sobretudo a perspectiva da agricultura familiar e da pecuária familiar. O pessoal do bacharelado já é um pouco mais eclético, né? Daí trabalhou a questão da diversidade, questão da democracia racial, enfim, teve também essa abordagem. E o pessoal da engenharia cartográfica da agrimensura, sim, aí eles entram no debate mais conceitual de território, região, daí a questão da cartografia como um elemento importante de análise, né? Porque é muito importante a gente ler também, né, o território onde a gente está inserido. Né? Basicamente, essa foi a ideia, né? E a gente entende que foi exitosa o trabalho feito, a experiência. Aqueles que focaram na questão mais do território, propriamente dito, o território entendido como uma questão de vivência nossa, né? Território, o conceito território do Milton Santos, né? Então, pensando o território vivido, então, estamos inseridos dentro desse contexto. O pessoal que foi trabalhar a questão da diversidade, né? Também está aí focando nisso. E o pessoal que foi trabalhar na questão produção, mais na produção dita alternativa. Que a nossa região é caracterizada por produção pecuária e grandes culturas, sobretudo a cultura do arroz, né? Porque é uma grande várzea essa região. Então, o arroz se torna uma cultura muito propícia. E o desafio é encontrar alternativas a isso, né? O segundo projeto, que é o projeto do Corredor Cultural, ele tenta suprir a lacuna que nós não conseguimos dar com a proposta da pós-graduação, porque nós temos duas questões a superar aí no que diz respeito com a relação com os hermanos, né? Tanto os argentinos quanto os uruguaios. Tem o rio, não tem ponte, a gente não chega na Argentina a hora que quer. A balsa funciona em horários pré-determinados, e isso é um limitador no trânsito entre pessoas, né? Então, a ideia do projeto do Corredor Cultural é que a gente conseguisse, a partir de pesquisa, extensão entre as universidades inseridas na região, e que, a partir disso, a gente pudesse viabilizar um fluxo natural, mesmo que não físico, mas natural de relação entre o que a gente está fazendo aqui, o que a gente estuda aqui, o que a gente se preocupa, com o que eles fazem lá, né? Existe um evento na região aqui chamado ARBRA, Argentina e Brasil, né? O ARBRA tem a ver com esse nome. Ele é um evento de integração cultural e, em alguns aspectos, ele tem avançado, né, em mesas de negociação, em rodadas de conversa, tanto da questão do turismo, quanto da questão econômica, e também da questão cultural propriamente dita, né? Daí de mistura de culturas que misturados já são, né? Porque essa é uma questão interessante. Embora sejamos brasileiros, argentinos e uruguaios, esta região do país, pelo menos, né? E dos países, né? As três regiões do entorno, né? Que para eles é a calha do Rio Uruguai, são muito parecidas na constituição dos povos. Na essência, são gente de origem indígena, todos guaranis, né? Principalmente a parte mais ao norte, os uruguaios são charruas, mas enfim, né? São índios que, ao longo da sua vida, foram constituindo esse território na sua perspectiva, que em um determinado momento da história foram invadidos pelos brancos europeus e depois agregados a eles, não por invasão, mas aí por inserção, né, dos brancos colonizadores, dos ocupadores do território. Aí veio os africanos, né, sob forma, naquele momento ali, de escravos. E aí você tem essa constituição de povos, e é uma região que, na sua trajetória histórica, ela tem a questão do conflito, né? E esse conflito hoje se dá também até mesmo por questões culturais. Há nitidamente uma separação entre o que os chamados povos tradicionais percebem daquilo que a região tem e que os povos migrantes, né, entendem de desenvolvimento.
E esse é o nosso grande debate aí de como se trabalha essa questão, de como se convive com alguma harmonia numa questão que naturalmente é polêmica, ela é belicosa, por assim dizer. Daí, nesse caso, belicoso não quer dizer que seja uma guerra armada, né? Mas que há, sim, um conflito aí de interesses, enfim, né? Não dá para dizer necessariamente que seria uma luta de classes, embora isso também possa estar configurado, mas que tem um conflito de percepção de como se vivencia na região, o que é importante para a região. Há aqueles que acham que a economia é tudo e que justifica tudo que for necessário, e há aqueles que acham que a preservação da cultura, a preservação daquele ambiente onde eles estão inseridos também deve ser levado em consideração e que isso é um contraponto ao chamado desenvolvimento econômico. Então, temos esse debate aí acontecendo de forma quase que permanente, né? E o nosso papel é tentar mediar isso e encontrar alternativas dentro, inclusive, de um momento não muito favorável, né, para as instituições de nível superior. Aí a gente também tem enfrentado essa dificuldade e isso se coloca também, às vezes, na ação da sociedade, né, como reflexo do que nós vivemos no país como um todo. E, essencialmente, gente, esse seria o meu recado, né? Eu espero que seja o suficiente para que a gente possa fazer aí agora um diálogo na sequência. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Muito obrigada, professor José Carlos. Vamos abrir então esse momento para debate. O professor Eric já se manifestou. Obrigado, professor. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer duas perguntas. Elas são muito próximas uma em relação à outra, né? Uma tem um caráter mais institucional, né? E a outra é um pouco de caráter mais econômico. Institucionalmente, ainda mais levando em consideração que o professor está ocupando cargos de gestão, né? Qual que é o impacto da georreferência, digamos assim, da Unipampa no cumprimento de suas funções? Ou seja, como que estar localizado em uma região de fronteira tem impacto na atuação da universidade? Tá? Essa é uma questão. E a segunda questão, ela vai no mesmo sentido, né? Pensar planejamento público, desenvolvimento público, gestão e assim por diante, dentro de uma situação de fronteira. O que modifica? O que altera? Como que se pensa a construção de política pública em uma região de fronteira? Então, essas duas questões iniciais. Bem, difícil de responder, professor. Difícil de responder. A primeira questão, né, que o fato de estarmos localizados, né, num primeiro momento, a gente pode dizer que o fato de estarmos na fronteira, enquanto universidade, não chega a ser uma questão a ser considerada. Nós estamos, evidentemente, que tentando olhar para o outro lado, né, seja para a Argentina ou seja para o Uruguai, mas institucionalmente isso funciona de forma desigual e essa desigualdade de percepção interna, ela faz com que praticamente haja, institucionalmente falando, né, uma ignorância ao que está acontecendo no lado de lá. Se alguém num campus, pode ser o próprio campus, ou se algum professor no campus constrói a relação, ela acontece, a instituição apoia, né, trabalha nesse sentido. Mas institucionalmente isso é muito precário. Falta ainda, né, nós perdemos algum tempo olhando para dentro do nosso território nacional e, digamos assim, ignoramos institucionalmente o outro lado, né? Isso por um viés de gestão. Tá? Não havia o compartilhamento das possibilidades de forma institucional. Resultado disso, então, a gente acaba ficando meio que fechado em si mesmo.
mais recentemente, então, a gente procura institucionalmente avançar nessa integração, né, com os outros países, né, sobretudo Uruguai e Argentina. Por questões físicas, né, o Rio Uruguai ele deveria ser um elo de ligação, mas ele funciona muito mais como barreira. Com a Argentina, essa relação é mais pobre. Com o Uruguai, que nós não temos o rio para fazer, sobretudo no município de Santana do Livramento, cuja cidade, Santana do Livramento e Rivera, se confundem, né? Para um desavisado, tu não sabe que atravessou a fronteira, né? Literalmente é o mesma cidade, né? Ali, até porque também os uruguaios têm uma universidade ali, em Rivera. Então, a integração é mais efetiva e a política institucional funciona. Para nós que estamos aqui com a Argentina, nós ainda nos ressentimos disso. Então, tem sido difícil e, ao mesmo tempo, digamos assim, entre aspas, né, a instituição ignora essa condição. A nossa preocupação maior termina sendo para o território interno. Alguma coisa do tipo, estou de costas para o rio, trabalhando para dentro do território. Então, essa é uma questão que a gente ainda precisa avançar, né, enquanto universidade, e o próprio, daí agora não falando da instituição, falando da parte que me diz respeito, né, do campus, a gente também precisa avançar nesse aspecto. Né? Que um pouco a gente se ressente da falta de uma política institucional nesse sentido, mas também ainda precisamos construir esta capacidade de relação. Embora a gente tenha a leitura do que precisa fazer, mas ainda não conseguiu avançar como gostaríamos nesse sentido. Então, relacionado à questão da fronteira, institucionalmente, é isso, né? E aí, na conexão, né, com a região, enfim, o impacto que a região pode, que a universidade pode causar, né, ela fica, de certa forma, limitada também por conta disso. Agora, seria, né, um avanço se a gente conseguisse fazer essa transformação que a gente está fazendo para dentro, conseguir fazer de forma integrada. Existe uma ideia, questão de uns 15 dias atrás aconteceu uma reunião daquele evento que eu citei, do Arbra, né? E lá na Universidade Nacional de Misiones, tem uma turma de doutorado que quer e precisa estudar um objeto de estudo. Então, eles usariam a Unipampa como seu local de estudo para a questão do chamado objeto. Então, por exemplo, o cara faz lá um curso de tecnologia da informação, vem fazer seu objeto de estudo a partir de um desenvolvimento de um sistema com o apoio da Unipampa, né, de forma que a gente fizesse essa integração. Porque eles se ressentem lá, né, desta capacidade, e aí eles precisam de um apoio de outras universidades. Então, a gente estaria sendo parceiros deles nesse sentido, para qualquer um dos 10 campi, para qualquer área do conhecimento que diz respeito àquela proposta da Universidade Nacional de Misiones. Então, tentar fazer essa conexão, e a gente entende que isso é um começo de fortalecer essa relação, e a partir do momento que a relação se fortaleça, a gente possa ajudar eles e ser ajudado por eles na transformação da nossa região. Porque a nossa aqui é atrasada, vamos colocar assim, ela é carente, mas lá também é. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Eu não sei se eu respondi tudo, mas mais ou menos essa é o entendimento, né, que eu tive da tua pergunta e o que eu acho que poderia ser uma resposta. Obrigado, professor. Tranquilo. Enquanto ninguém me faz pergunta, como diz outro, eu vou falar. Do ponto de vista da transformação que a gente faz na região, né, é a olhos vistos. O pessoal costuma dizer que tem o antes e o depois Unipampa. E embora alguns sejam só discursos, né, os dados demonstram isso, né, a mudança da participação do valor agregado dos serviços e do comércio em relação à participação do todo, né, da economia dos municípios, ele é bastante diferente. E aí, o viver também, né?
oferta de serviços que até então não existiam, que passaram a existir justamente porque surge um novo público consumidor nos municípios, sobretudo os municípios menores, né? Por exemplo, um município com 40 mil habitantes, tipo Itaqui, e a Nitiele pode, né, referenciar o que eu estou dizendo, uma lanchonete, ela tinha um tipo de apresentação. Quando tu começa a trazer para esse município pessoas que têm uma renda um pouco maior do que a média, né, porque nós temos um salário maior do que a média da população local, pessoas com outra visão, com outra perspectiva, muda a forma de apresentação. Então, aquela lanchonete que era de qualquer jeito, ela passa a ser mais bonita, porque tu muda o público consumidor, e isso se alastra, né? A casa passa a ser pintada, a rua passa a ser mais bem conservada, enfim, tem aí uma série de transformações que aconteceram porque tu trouxe para essas localidades pessoas totalmente diferentes do que tinha, né? Tanto como professores quanto alunos, né? Agora, com a questão da pandemia, bagunçou um pouco o coreto, né? Mas a gente tinha alunos de Rondônia, de Roraima, né? Que eram culturas totalmente diferentes e vieram aqui também ajudar na transformação disso, né? Aí se misturam as coisas. Até mesmo o investimento em imóveis, né, para aluguel. O mercado imobiliário também, é verdade. Muda o padrão da construção, né? Tudo influenciou, né? Então, tu tem aí uma transformação importante nesse sentido. O que a gente poderia fazer isso para o outro lado, mas tu não tem muito como fazer se tu não tiver institucionalmente essa condição. E aí o institucionalmente não só nosso, né? Mas do próprio trânsito entre países, né? A gente não tem livre acesso para a Argentina e vice-versa, embora devesse ter, né? Só um pontinho. Isso que eu noto muito a diferença dessa integração que eu vejo agora aqui na UniOeste, né, onde se vê, não só na UniOeste, mas na cidade, se vê essa integração, se vê as pessoas do país vizinho, se vê então a fala, coisa que em Itaqui a gente não vê. Mas, se a gente for para Uruguaiana e São Borja, que são cidades vizinhas, a gente vê. Por quê? Porque nessas cidades tem uma ponte, e essa ponte possibilita isso de ir e vir, coisa que em Itaqui não tem. Então, a gente não tem a presença da fala e nem, né, das pessoas da cidade vizinha. Até tem, mas menos, né, Nitiele? Essa é a questão, que a balsa, como tem um horário, né, ela... E aí, claro, os municípios são menores também, né? Alvear e La Cruz, que são os nossos vizinhos aqui, são menores do que Libres e São Tomé, que são os de São Borja, Uruguaiana. Assim como São Borja e Uruguaiana são maiores do que Itaqui também, né? Tem mais condição também de fazer a integração, né? Mas, independente disso, o sistema não nos ajuda, né? O tal do Mercosul não existe. Essa é a verdade. Quando tu vai ler o que tem sobre as intenções do Mercosul, nunca se tornaram realidade. Nem naquilo que foi pactuado entre os países, né? Fazer um permisso para entrar na Argentina é uma novela. O de lá para cá é a mesma coisa. Quer dizer que as pessoas também terminam não sendo estimuladas a fazer a tal da integração. Bom, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Vamos encerrando por aqui. Eu vou fazer alguns comentários, depois eu passo novamente a palavra para o senhor para as considerações finais, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos e de todas. Agradeço a presença dos alunos da UDC, CESUFOS, UniOeste, UTFPR e UFSCar. Convido a todos e todas para seguirem as páginas do Afronte no Instagram, no Facebook, o blog também. Lá serão postadas as informações a respeito dos próximos encontros. E passo a palavra para o senhor, professor José Carlos. Depois, para o senhor fazer suas considerações finais, e logo eu encerro novamente, tá bom?
Tá bem? Agradecer, né, o convite, né, Nitiele, e como é que eu vou dizer assim, uma certa insegurança, né, em que pese eu ser veterano, já tenho quase 30 anos de magistério, né, mas falar para pessoas as quais eu não tenho a mínima noção de quem são, né? Então, fica uma certa insegurança nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu tentei fazer uma fala que, de alguma forma, me apresentasse a nossa universidade e aquelas coisas que, no nosso entendimento, devem ser objeto de reflexão. E aí, como professor, não posso deixar de falar do conceito, né? Que é isso que eu acho que é a diferença, né? O que nos difere de uma pessoa, de um cidadão comum, né? É justamente a capacidade de reflexão a partir de um conceito, que ele é determinante para fundamentar a nossa reflexão. Por isso eu fiz questão, né, de trazer o conceito. Evidentemente que se forem entrar para dentro da discussão dos conceitos, nós aí passaríamos dias debatendo, né, mas foi só para trazer o posicionamento nesse sentido e entender que o esforço feito pelo professor José Carlos foi no sentido de pegar conceitos mais estruturais e conceitos mais liberais, isso pensando como economista, e fazer uma reflexão de como dois conceitos ideologicamente diferentes podem, de alguma forma, ser trabalhados. Nosso papel foi tentar, né, ao longo da elaboração da tese e, consequentemente, depois na atuação do professor, tentar garantir, né, que se enxergue sob as duas perspectivas e que se entenda, né, o contexto do conflito de interesses envolvidos. Um conceito que ele é muito, né, polissêmico, né, a gente usa essa expressão, né, ele tem vários significados, várias nuances, conforme tu enxerga, como tu quer enxergar, enfim. E é difícil de trabalhar isso, mas ao mesmo tempo muito gratificante, a gente entende bastante o que está acontecendo no nosso entorno, e aí, enquanto gestor, hoje eu estou no cargo de gestor, né, a gente também tentar contribuir intervindo nas realidades. Isso a gente tem tentado fazer na medida do possível. Desafio de colocar isso para vocês, espero que tenha agradado, enfim, que tenha gerado algumas dúvidas, eu não quero que vocês concordem com o que eu digo, mas que pensem a respeito. Se eu conseguir fazer isso, eu me dou por satisfeito. Agradecer mais uma vez o convite, nos colocar à disposição, não só o professor José Carlos, a Unipampa de maneira geral e os outros professores, né, se a gente pode conseguir mediar para que haja também falas a respeito dos interesses que vocês têm, certo? Obrigado. Professor Gustavo, levantou a mão. Manuela, eu queria saber do professor Carlos, como os projetos de extensão da Unipampa estão dialogando com a realidade da fronteira ali, e como é que a Unipampa vem pensando a curricularização da extensão. Os projetos dialogam menos do que deveriam, né? Até a parte da minha resposta à primeira pergunta, né, feita pelo Eric, né, passou por aí também, né? A gente tenta, mas não tem conseguido avançar. Estamos, né, trabalhando nesse sentido. Uma das questões que eu coloquei, né, que é o tal do corredor cultural, né, o projeto do corredor cultural, ele é um projeto que procura integrar não só a extensão, mas a extensão, a pesquisa e o ensino dentro dessa questão do território trinacional. Então, é uma forma que a gente está tentando abrir o diálogo nesse aspecto. Do ponto de vista da curricularização da extensão, é uma das possibilidades a inserção, a conexão entre a parte que diz respeito à extensão do corredor cultural com a questão fronteiriça, né? Tem essa possibilidade. E a curricularização, ela é um debate que está em aberto, aí eu vou falar especificamente do que a gente tem vivenciado aqui no campus. Nós temos um prazo, né, até o ano que vem aí para mexer nos projetos pedagógicos nesse sentido, né?
E aí tem duas frentes de visão, vamos colocar assim, duas visões distintas a respeito. Uma de que tu tens que ter um projeto mais institucional a respeito, e a partir desses projetos os alunos podem se inserir, né, e fazerem a parte da chamada curricularização da extensão. Ela seria muito mais natural a entrada, por conta desses projetos mais institucionais, que podem ser, a gente está debatendo a possibilidade de ter um projeto do campus, mas também pode ser projetos dos cursos. Por exemplo, o curso de agronomia dividiu por área e vai ter 4 grandes projetos. Os professores vão ter ações dentro do projeto e os alunos vão se inserindo de acordo com as possibilidades, de acordo com o nível em que estão no curso, enfim, né? Daí as ações que vão entrar dentro do processo, no projeto, estarão de alguma forma conectadas ao ponto em que eles estão ao longo da sua integralização curricular. Na prática, a ideia é fazer isso. Formalmente, isso é colocado como um componente curricular em que ele cumpre uma carga horária pré-determinada e ganha uma nota por isso. Tá? Então, ele vai se envolver no projeto, vai trabalhar na ação, isso vai dar direito a uma carga horária pré-determinada, né? E que vai resultar num processo de avaliação que vai com uma nota respectiva e ele vai cumprindo ao longo do curso, a cada semestre, um tanto daquilo que é chamado da curricularização da extensão. Seria alguma coisa assim, criar a disciplina extensão 1, 2, 3, né, e ele vai cumprindo a carga horária para integralizar lá. Mas essa carga horária ela é cumprida, na verdade, dentro de um projeto que é institucionalizado, ou no curso, ou no campus. Né? Essa é a ideia, uma das ideias. A outra das ideias é, dentro do componente curricular, o professor destina uma carga horária dele para a extensão e aí trabalha com os alunos um percentual da carga horária, né, que para nós aqui, como nós trabalhamos com 15, né, um crédito é de 15 horas, então numa componente de 60 horas, 15 horas são para a extensão. E aí, dentro dessas 15 horas, o professor trabalha com aquela turma um projeto de extensão e que vai resultar daí na aprovação dele na componente, né, e integraliza aquele percentual dentro da carga horária de extensão que ele precisa cumprir, de acordo com o que está previsto no projeto pedagógico, né? Aí, nesse caso, cada componente tem que ter a sua previsão. Está lá no plano de curso, enfim, né? E vai cumprir. Né? São as duas formas que foram debatidas aqui, que a gente está levando a cabo, né? 2 projetos pedagógicos de curso já foram aprovados na universidade, e um com cada um, né? Cada modelo. Na essência, é isso, professor Gustavo. Tá bom, muito obrigado. Também vai angariando elementos para pensar como nós fazendo aqui. Essa é uma questão importante, né, de como tu está fazendo para ver o que dá para fazer aqui, enfim, né? Esse debate a gente fez, e uma dificuldade que alguns cursos, né, tendem a entender. Por exemplo, o pessoal da agronomia, que tem isso na raiz da formação, entende fácil e propõe ideias. O pessoal da ciência e tecnologia dos alimentos, que são mais de laboratório, né, que são mais pesquisa, eles têm mais dificuldade de compreensão. Mas, no bate-boca, aí a gente vai avançando. É isso aí mesmo. Acho que o Max está com a mão levantada também, né? Sim, boa tarde. Professor, primeiramente eu gostaria de parabenizar o senhor pela fala. Eu sou professor também na Universidade Federal de Roraima e lá em Roraima passamos por esse mesmo problema. O problema do desenvolvimento regional passando pela Universidade Federal, né? Muito do desenvolvimento regional passa pela própria instituição. E, ao mesmo tempo que nós conseguimos avançar, como o senhor já falou na sua fala, e avançamos muito no projeto de desenvolvimento, mas também ainda falta muito o fazer. E nesse momento que nós estamos vivendo, percebe-se que parece que a instituição, as universidades públicas federais, eu falo da federal, porque
eu vivo, né? É um ambiente em que eu estou inserido. Percebe-se que ficou um pouco defasado, ou então a demanda parece que diminuiu, não sei, ou o interesse dos professores em alavancar o desenvolvimento regional, ou a gente sabe que as universidades, né, elas alavancam a economia de uma determinada região, não só a economia, cultura, né, vários aspectos, né, em diferentes áreas. Mas a minha pergunta, professor, é um pouco mais específica, e eu vou tentar fazer, não sei se tem resposta, mas a pergunta é, como fazer para que os professores dessas instituições, tanto da sua quanto da minha, quanto a UniOeste, qualquer universidade pública, faça aquela abertura de portão da universidade para a sociedade. Eu acho que é um grande gargalo das universidades são isso. A distância que a universidade está da sociedade. A gente percebe que a universidade está inserida na sociedade, mas a sociedade em geral não está inserida na universidade. E isso é um grande problema. Eu vejo na Universidade Federal, me parece, na sua fala, eu percebi esse trecho. Eu percebi esse problema. Como a gente faz, professor? Para que nós, professores, possamos ir lá na sociedade e aumente esse interesse nessa aproximação da universidade e da sociedade. Obrigado, professor. A resposta está dada, não tem resposta. Até porque a reação de cada comunidade, de cada região, ela é diferente, né? Então, assim, a gente não pode partir, por exemplo, do relato da universidade do extremo sul do país, pode eventualmente servir para uma do extremo norte, ainda mais num país tão grande, né, territorialmente quanto é o Brasil. Mas mesmo aqui, né, a resposta que serve para o campus Itaqui talvez não sirva para o campus Uruguaiana, que está a 100 quilômetros daqui. Nós vamos ter sempre essa diferença, né, de relação. Porque depende muito de como a região ou a sociedade acolheu a instituição, depende muito de como a instituição se constituiu dentro dessa sociedade, e, fundamentalmente, como nós atuamos, nós aí, universidade, para tentar reverter o quadro. Tá? Essa é uma dificuldade posta aí a respeito. O que por exemplo, assim, né, o que a gente pensa como forma de superar esse entrave? Particularmente, nós vivemos uma situação muito pontual. Nós assumimos a gestão em 1º de fevereiro, e em 18 de março foi feito um ataque público numa manifestação pró-governo contra a universidade. Foi citado e falado textualmente, tá? É uma bosta. Foi falado isso aqui na frente do campus. E aí nós precisamos responder isso, né? Porque eu não vou entrar no bate-boca com um cidadão que não sabe o papel da universidade. Mas eu preciso dizer que a universidade tem que ser respeitada. E aí nós fizemos uma manifestação pública, e essa manifestação pública foi bem recebida na sociedade. Não só a manifestação nossa, quanto o próprio ato de crítica, talvez até mesmo pela forma como ele foi feito, né, foi rechaçado pela comunidade. Isso foi um mote interessante para que a gente conversasse e estreitasse a relação com a comunidade. A partir de um fato negativo, né, gerou uma desculpa, né, para que a gente pudesse avançar no diálogo com a comunidade. Então, melhora a relação na medida em que a sociedade entende que ela pode vir à universidade e vice-versa. Então, isso é uma questão. Isso é bom na medida que eu consiga, enquanto universidade, demonstrar para a sociedade que eu tenho a contribuir com ela. Às vezes eu não consigo fazer isso, porque ao tempo em que nós abrimos essa possibilidade, ao mesmo tempo nós, na sequência, vamos fechar a possibilidade quando somos incapazes de dar uma resposta para a sociedade. Porque somos fechados em nós mesmos.
Qual é a dificuldade da atuação docente? A dificuldade da atuação docente é que, para te entrar na universidade, tu tem que ter feito doutorado. Quando tu vai fazer doutorado, via de regra, o que tu faz? Tu trabalha pesquisa. Ninguém aprende no doutorado a fazer extensão e a dar aula. A gente aprende a pesquisar. E depois, na hora de trabalhar, tu tem que fazer pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Só que tu não aprendeu a ensinar e não aprendeu a extensão. Ninguém trabalha isso. Então, tu precisa forjar, via de regra, à exceção do pessoal da licenciatura, tu vai forjar um professor a ser, entre aspas, ensinador, extensionista, para além de pesquisador. Essa é o cacuete da nossa formação. O resultado, a gente não consegue fazer isso de forma adequada. Alguns conseguem, evidentemente, e aqueles que conseguem fazem com que isso avance. Então, o nosso desafio institucional é fazer com que a gente seja capaz de dar essas respostas e, ao mesmo tempo, convencer a sociedade de que ela pode interagir mais conosco. Às vezes, as coisas aparecem do acaso, né? O exemplo que eu te dei, né, do ataque que a gente recebeu, que terminou sendo positivo na relação nossa com a sociedade, outras coisas tu constrói. Por exemplo, semana passada, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional para apresentar uma avaliação de uma política que eles têm relacionada à nossa região aqui, né? E da conversa com o Ministério surgiu a ideia de fazer um projeto. O que esse projeto significa para nós? Nada além de trabalho, de mais trabalho. Mas nós vamos chamar a sociedade e dizer assim, ó, se vocês vierem aqui e quiserem se associar ao nosso projeto, vocês vão ter um benefício. Que vai ser político, que vai ser financeiro, a partir do momento que vem a possibilidade de um recurso, enfim. Então, eu fui, né, com unhas e dentes na reunião essa, quando eu percebi essa possibilidade, porque aí eu quebro o gelo. Eu faço com que essa sociedade perca o escrúpulo de entrar no campus. Porque o campus também não é convidativo, né? Tem uma grade ali na frente, né? Tem um portão, tem um guarda na porta. Né? E tem que ter, porque senão roubam tudo, né? Mas a questão é que a figura da segurança termina parecendo que aquilo ali é uma barreira, que as pessoas precisam ter uma justificativa para entrar ali dentro. Aliado a isso, a noção de que a universidade é elite, que isso também deveria ser derrubado e que nós não conseguimos ainda a prova da fala do ministro 3, 4 meses atrás a respeito disso. A gente precisa quebrar isso, né? Então, essas são as nossas dificuldades, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental é que a gente precisa entender isso e aceitar. O fato de eu ter feito doutorado e que eu sou um grande pesquisador não me torna uma pessoa diferente do cidadão comum. Eu continuo sendo um cidadão comum. Eu não posso me colocar num patamar superior para dialogar com a sociedade. Eu tenho que estar no mesmo patamar que ela. Não é fácil. Porque, afinal de contas, eu sou doutor, eu sei tudo. Né? Vou me rebaixar, conversar com esse chinelão aí? Claro que não. Né? Essa é a dificuldade que a gente tem que superar aí. Né? Os desafios impostos para nós, professores comuns, e professores que ocupam o cargo de gestão também. Eu acho que até mais para os gestores do que para os professores. Mas, institucionalmente, esse é o debate que a gente precisa avançar. Avançamos menos do que deveríamos, né? Mas eu trato isso de forma processual. Cada dia, a possibilidade da gente dar uma avançada. E é dialético, 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes 2 para trás e 1 para frente, e assim a gente vai. É esse o contexto. Gladys Cristina Furlan. Microfone, Gladys. Se abrir o microfone, a gente consegue ouvir. Oi, professor, tudo bem? Parabéns pela palestra e desculpa o meu atraso, mas como eu estou aqui no interior, a internet aqui não é muito boa, então às vezes fica rodando aqui para eu conseguir. Professor, eu concordo com essa sua última fala, né, que as pessoas veem os professores universitários como se estivessem um patamar acima, né?
Mas a minha pergunta, não sei se tem resposta também, a gente sabe que tem alguns professores que se colocam um patamar acima da comunidade, e esses dificultam também a aproximação. Professor, vocês enfrentam algo parecido? Assim, como que a gente lida com esses professores? Deixa eles de lado no projeto de extensão? Como que a gente faz? Eu falo isso porque eu sou professora universitária também, e também me deparo com esses problemas que o professor falou. Aí não tem uma receita, né? Porque essa é uma questão. A gente usa, não sei se tem resposta, ou gostaria de ouvir a sua resposta. A resposta, na verdade, ela é uma percepção da gente, uma opinião, enfim, ela não é definitiva. Mas uma das possibilidades é essa, sim, né? É de tu trabalhares reservando a esses professores que têm, né, essa postura ou que se colocam nessa posição o papel de pesquisador. Então tá, é pesquisador, é rato de laboratório, né? Vai para o laboratório. E deixa a extensão, então, para quem é mais acessível, quem tem uma percepção diferente. É uma possibilidade, né? Agora, como lidar com isso, aí vai depender de qual é a condição que tu tem para. Então, eu vou, por exemplo, te forçar a fazer isso. Eu posso fazer isso? Talvez eu possa. Numa instituição privada, por exemplo, isso pode ser feito. Eu mando e tu obedece, né? Numa instituição pública, em que o cargo de gestão ele é transitório, até porque ele é eleito, enfim, essa relação ela já não é tão simples assim, né? Aí envolve capacidade de negociação, que às vezes é possível, às vezes não é, e daí, se não for, tu vai ter que literalmente reservar para ele aquilo em que ele é mais capaz de contribuir. E não pode ser excluído, né? Ele tem que, talvez, excluído da negociação, da interação. Mas ele é extremamente necessário, porque, talvez, aquilo que tu vai levar para a sociedade enquanto extensão depende da pesquisa. Então, eles precisam trabalhar em grupo. Eu acho que essa é a questão. A alternativa que a gente tem para isso, né, é não incluir ele de forma direta, e sim de forma indireta no processo, que daí tu consegue pesquisa e extensão trabalhar junto. Um pesquisando e o outro extensionando, né, estendendo, seja como queira chamar. Eu acho que essa é uma possibilidade. Evidentemente que isso não é uma coisa que a gente consiga de uma hora para outra, mas é um processo a ser construído para valorizar, porque uma coisa que a gente trabalhou bastante na nossa campanha eleitoral para assumir a direção, né, para ganhar a eleição, né, é o reconhecimento das potencialidades dos colegas. Primeiro, não tratar de forma distinta, na medida do possível, porque a legislação obriga que se trate de forma distinta, o técnico do docente. Essa é uma questão importante, que a gente prestigie a capacidade de contribuição do técnico do ponto de vista institucional. Ele não é um tarefeiro a serviço do professor. Ele tem uma função institucional a cumprir, isso precisa ser reconhecido e valorizado. E, ao mesmo tempo, tu reconhecendo nos professores aquilo que eles têm de melhor para contribuir e fazer com que a gente, combinando esses esforços, tenha uma atuação mais interessante aos alunos e à comunidade de maneira geral. Evidentemente que nem todo mundo concorda com essa visão, a eleição demonstrou isso, né, que teve uma taxa importante, né, de votos contrários, que aceitou uma outra proposta, mas a proposta vencedora foi a nossa e a gente tem trabalhado com isso. E aí tu reverte algumas posições, outras tu não consegue reverter e faz parte do processo, segue a vida. Mas a ideia é tentar aproveitar aquilo que cada um tem de bom para contribuir. Desde que essas pessoas tenham isso como objetivo, contribuir dentro da sua capacidade. Esse é o nosso desafio, né? Daí aquilo eu falei um pouco como gestor, né, do processo, tentar compatibilizar as leituras diferentes dos diversos cenários. Oi? Tem um espião ali, ó. Isso é uma das coisas legais, né, do remoto, é isso, né?
Aparece o assistente. Bom, eu acho que no chat não tem nenhuma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? A gente já pode ir encerrando. Então, professor José Carlos, quero te agradecer em nome do grupo, do Lafronte, pela sua fala, por estar conosco aqui nessa tarde. Agradecer a todas e todos presentes também até esse momento, né? Reforçando, fazendo convite para que sigam as páginas do Lafronte no Instagram, no Facebook, no blog, né? Onde serão informadas os próximos encontros, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui o primeiro encontro do Lafronte 2022. Muito obrigada.